Paz do Senhor Jesus. Eu tenho aqui uma bênção para deixar na sua vida. Você que está aí do outro lado, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos consolar as pessoas, né? O povo, da mesma forma que somos consolados, né? E Deus está falando comigo aqui algo tão extraordinário para você que talvez está meio triste aí, desanimado, angustiado, se sentindo sozinho, como se não fosse a vida que você sente que Deus preparou para você, né? Você está longe do seu estado natural. Normalmente, você é uma pessoa feliz, alegre, contente. Normalmente você é uma pessoa próspera, saudável. Normalmente seu casamento também é assim. Só que de uns dias para cá você tem encontrado muita dificuldade, talvez até mesmo para conviver com a sua família, com a sua igreja. Talvez você tenha encontrado dificuldade. É como se você tivesse saído do seu estado natural e se encontrasse agora em profunda solidão, tristeza e amargura, sozinho. Aí você para e pensa: poxa vida, mas não era para essas coisas estar acontecendo, não era para mim estar com tanta dificuldade assim. Você não entende, mas tem um recado aqui de Deus para você. No livro de Mateus, no capítulo 2, no versículo 13, nós vemos a forma que Deus lidou com a ameaça de morte que o rei Herodes tentou contra Jesus. Jesus é o plano de Deus, é o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Deus tinha um propósito grande na vida de Jesus. Só que Jesus ainda era recém-nascido, não conseguia se defender sozinho. Jesus era uma criança recém-nascida. Um recém-nascido não tem como se defender. Mas mesmo sendo ele recém-nascido, Deus enviou um anjo ao pai dele, a José, né? E disse: agora toma o menino e a mãe dele e vai para o Egito, porque Herodes vai procurar para matar a criança. E Deus não queria que isso acontecesse. Então Deus providenciou o livramento e os enviou ao Egito. Mas lá eles tiveram que começar do zero. E eles não tiveram nenhuma preparação, não. Não foi dia antes que Deus falou: arruma suas coisas, suas malas, que vocês vão para o Egito. Não, Deus falou na noite, na madrugada. Enviou o anjo e falou: vai depressa para o Egito, porque Herodes quer matar. Herodes quer matar a criança. E o enviou para o Egito. Aí às vezes a gente, fica triste, angustiado. Porque Deus permite que aconteça algumas coisas na nossa vida e a gente não entende, fala: mas por que eu estava tão bem? Eu estava indo tão bem. Normalmente eu sou assim, sou feliz, sou contente, sou próspero normalmente. Por que agora está acontecendo? Por que agora eu tive que começar tudo do zero de novo? Eu estava indo tão bem, do nada. Mas a gente não entende que Deus ele tem um propósito tão grande na nossa vida, que mesmo quando não temos capacidade ou força ou idade ou experiência para vencer certos tipos de ameaça, certos tipos de inimigos, Deus ele nos envia para algum lugar
ou para um estado diferente. Para um estado diferente. Para um estado diferente. Mas isso é Ele nos livrando daqueles que queria de alguma forma nos destruir. E Herodes tentou se aproximar de uma forma amigável. Ele falou para os magos: me diga onde ele está, porque eu também queria adorá-lo. Mas no coração de Herodes ele queria era matar o menino, ele queria matar a criança. E aí às vezes, algumas pessoas se aproximam de nós, algumas coisas acontecem parecendo ser amigável, mas Deus sabe que é destrutiva. E Ele nos afasta desse tipo de coisa, desse tipo de pessoa. Desse tipo de pessoa. É claro que Herodes estava sendo usado pelo diabo. Era o diabo que não queria que isso acontecesse. Como hoje existem pessoas usadas pelo diabo querendo nos destruir. Mas aos nossos olhos parece ser amigo, mas no final quer nos destruir, nos arruinar. E Deus nos afasta dessas pessoas. Só que aí a gente encontra dificuldade às vezes nesse afastamento. Só que Deus não deixou Jesus no Egito. Deus não deixou ele lá não. Quando Herodes morreu, Deus enviou o anjo novamente e falou: agora tome o menino e volte para a terra de Israel, porque já morreu aqueles que tentavam contra a vida do menino. É o que Deus está falando para você, irmão. É o que Deus está falando para mim. É o que Deus está falando para todos aqueles que Ele tem um propósito na vida. Ele está falando, você que já há algum tempo estava desse jeito, normalmente você convive bem, normalmente você vive feliz, alegre, próspero, e agora está na dificuldade. Deus está falando para você: agora você vai voltar ao seu estado normal. Seu estado normal era ser feliz, era ser alegre, era ser contente, era ser próspero. Deus está falando: você vai voltar agora, porque já morreu aqueles que tentavam contra a sua vida. Já morreu, acabou de morrer. Acabou de morrer aqueles que tentavam contra a sua vida. E Deus está me enviando como um anjo nesse momento para te falar isso. Pode voltar agora, seu estado normal. Que a ameaça de morte que havia contra você acabou de morrer agora, Eu não estou falando de uma pessoa propriamente dito, não. Eu estou falando dessa doença que queria te matar, que estava te ameaçando. Essa depressão que estava te ameaçando te destruir. Essa miséria que estava te ameaçando te destruir. Esse cansaço que estava tentando te ameaçar, te destruir. Deus está falando: acabou de morrer. Acabou de morrer aquilo que estava te ameaçando. Talvez um vício estava te ameaçando, todo dia dizendo: eu vou te matar, eu vou acabar com você. Mas hoje Deus está falando: acabou de morrer o que estava tentando te destruir. Pode voltar ao seu estado normal. Não se esqueça nunca disso, irmão. Deus, Ele provê o livramento mesmo quando nós não entendemos. Mas Deus entende, Deus sabe de todas as coisas. E você que está entrando hoje na dificuldade, tenha certeza, tenha certeza absoluta que no momento em que morrer aquilo que estava te ameaçando, Deus vai fazer você voltar ao estado normal. Deus vai fazer você voltar ao estado normal. E nada do que nos ameaça pode nos destruir, quando Deus tem um propósito na nossa vida. Nada, nenhuma ameaça de morte pode nos destruir. Amém, irmão? Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe para a glória do Senhor.